Que a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja inundando o coração de todos e de todas. Hoje eu quero falar sobre dois irmãos muito conhecidos na Bíblia, Jacó e Esaú. Jacó e Esaú se tornaram inimigos porque Esaú era o primogênito e ser primogênito na cultura de Israel era algo muito, muito, muito importante. Tinha porção dobrada da herança, exercia o sacerdócio dentro da sua casa. E Jacó queria essa posição. E Esaú vendeu o direito à primogenitura por um prato de lentilha. E os capítulos 32 e 33 de Gênesis, isso tudo é contado no livro de Gênesis, mas no capítulo 32 e 33, Gênesis nos conta sobre um grande encontro de Jacó com Deus e do ajuste de contas dos irmãos. Sim, porque eles se tornaram inimigos, Esaú ficou com ódio de Jacó, Jacó fugiu, foi distante. Nisso, tanto um quanto o outro se casaram, tiveram filhos, enfim, tem toda uma história que a Bíblia conta. E nesse capítulo 32 e 33, há esse acerto de contas. Jacó, quando ele está voltando para sua família, voltando com a sua família para a sua terra, depois de 20 anos, ele entra em crise. Porque ele sabe que ele usurpou o direito de primogenitura de seu irmão. Ele sabe que mentiu e enganou o seu pai se passando por Esaú. Ele tem um fantasma do seu passado que precisava ser liberto. Ele sabe que precisa se reencontrar com seu irmão e declarar paz com ele, para paz com seu irmão, para poder seguir seu caminho em paz. Porque ninguém pode seguir o seu caminho em paz. Se dentro dele há uma guerra contra um irmão. Mas eu faço um parênteses aqui na história da primogenitura. Essa história tem dois episódios. O primeiro, Esaú teve toda a culpa. Ele quis vender o seu direito à sua primogenitura porque estava com fome e quis, portanto, o prato de lentilha que Jacó estava fazendo. E aí Jacó falou, então tá, eu te dou esse prato aqui de lentilha, esse cozinhado, mas eu tô te vendendo meu direito à primogenitura. E Esaú vendeu mesmo. Ah, não quero saber negócio de direito de primogenitura, me dá essa comida. Então, nesse primeiro episódio, a culpa foi de Esaú, não foi de Jacó. Mas no segundo episódio, não. No segundo episódio, não. Jacó teve toda a culpa. Ele, junto com sua mãe, Rebeca, fizeram uma artimanha, mentira. Isaac estava cego, e aí ele se fingiu, botou pelo sei lá, simulou uma situação. Rebeca dizia: esse aí é Jacó, abençoa ele como primogênito. Ele e o Isaac, achando que era Esaú, abençoou. E quando Esaú chegou, já era. Ele, né, a palavra era uma palavra só. O pai já tinha dado a bênção da primogenitura para Jacó. Nesse segundo caso, Jacó teve toda a culpa, mas no primeiro, não. Isso é uma grande lição. Nós não podemos trocar as nossas bênçãos, porque a primogenitura era considerada uma bênção. Nós não podemos trocar nossas bênçãos por nenhum prazer momentâneo e puramente carnal. Ele estava com fome, esperava um pouco, mas não podia vender aquela bênção. E o segundo ponto é que ele culpou o seu irmão. Nós não devemos culpar ninguém por nossas próprias escolhas e decisões. E muitas vezes a gente faz isso. A gente escolhe, a gente decide e depois culpa o outro quando a coisa dá errada. Isso não é certo. E aí houve essa dissensão entre os dois, e aí se passaram 20 anos. E aí eu quero ler com vocês Gênesis 32, do versículo 22 ao versículo 28. Diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas esposas, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele sozinho. E lutava com ele um homem até o romper do dia.
Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocando-se. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó, ele lutou com Deus. Há quem diga que esse homem era um anjo, há quem diga que esse homem era Jesus que apareceu para ele. Enfim, isso não importa. O que importa é que Deus estava presente naquela situação e Deus muda o nome de Jacó. Nessa cultura, o nome era muito importante. Ninguém dava um nome ao filho assim porque achava bonito. O nome marcava a personalidade, o caráter e a situação pela qual aquela criança tinha nascido. E Jacó, o nome Jacó significa usurpador ou suplantador. E Jacó, então, nessa luta com Deus, recebe um novo nome. Ele já não iria mais se chamar usurpador ou suplantador, e sim Israel, que significa príncipe de Deus, aquele que luta e prevalece. O nome novo de Jacó representava uma mudança de caráter, representava uma mudança de suplantador, de usurpador para prevalecente. Até aqui havia suplantado as pessoas pela astúcia. Agora iria prevalecer, mas com um novo caráter espiritual, pois dependeria de Deus para todas as coisas. Deus o tocou em sua coxa e todo o resto de sua vida ficaria manco. E toda vez que caminhasse mancando, lembraria de sua nova realeza, do seu novo nome, do seu novo caráter. Mas na sua oração, Jacó fez o Senhor se lembrar de que ele o convocara a fazer essa viagem. Sim, porque aí Deus mandou que ele voltasse. E aí ele orou pedindo que Deus fosse com ele. Porque ele iria enfrentar o seu irmão que tinha se tornado seu inimigo, né? Então, a oração foi sincera e humilde. Foi uma sincera súplica pedindo segurança, livramento e proteção. Jacó admitiu humildemente que era completamente indigno do favor de Deus. Demonstrou o seu temor e a sua fé. Estava literalmente lançando-se nos braços do Senhor para obter vitória e livramento. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava. Finalmente chegou o momento do encontro. Esaú, com seus 400 homens, já podia ser visto. Com temor e tremor, Jacó encontrou-se com o irmão, que se lhe tornara um estranho, e prostrou-se diante dele 7 vezes, indicando sua completa subserviência. Esaú, de sua parte, revelou um espírito generoso. Alimentara hostilidade contra seu irmão durante todo aquele tempo. Por isso, trouxe com ele 400 homens fortes, como se planejasse executar suas ameaças de matar Jacó e sua família. Mas ele não fez. Seu coração também fora mudado. Deus transformara seu ódio em generosidade. Encontrou-se com Jacó, cheio de compreensão e perdão. Nos 20 anos que havia se passado, a mão de Deus, que tudo controla, operara mudança nesses 2 homens. Toda crise é uma oportunidade de se ter um encontro profundo com Deus. E Jacó aproveitou essa chance para seguir com sua vida em paz. E nesse pedido de perdão, ele quis presentear o seu irmão Esaú.
Isso é contado em Gênesis 33, de 10 a 12, que diz: Jacó insistiu, não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus. E te agradastes de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E instou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhemos. Eu seguirei junto de ti. Então, quando olhamos para alguém com bondade, vemos o semblante de Deus. Os olhos de Jacó foram transformados. A transformação que aconteceu com Jacó, agora, não mais Jacó, agora é Israel, quebrantou o coração de Esaú. Israel poderia até ter se defendido e dito ao seu irmão que ele vendeu seu direito de primogenitura por causa de um prato de comida, mas não agiu assim. Em seu ajuste de contas e depois de ter tido um encontro profundo com Deus, ele não precisou se desculpar, se defender, se justificar. Apenas com um coração humilde e quebrantado, conseguiu aplacar a ira de Esaú e conseguir o seu perdão. Às vezes a gente quer pedir perdão se justificando. Não se justifique. Deus te justifica. É Jesus com seu sangue é quem vai nos justificar. Peça perdão se precisar e perdoe se precisar também, tudo com um coração humilde e quebrantado. Que em todas as crises das nossas vidas nós possamos aproveitar a chance de termos um profundo encontro com Deus para quebrantar o nosso coração e termos nosso caráter transformado. Essa história nos traz muita esperança. Esperança de ver e saber que Deus pode nos transformar. Essa tem que ser a nossa esperança. Se Jacó, que era um usurpador, teve seu caráter transformado por Deus, qualquer um de nós podemos e devemos também ser transformados. Aliás, conversão é isso, uma mudança de 180 graus. Mas não é tudo de uma vez, é um processo. Processo esse que deve começar quando aceitamos Jesus como nosso único Senhor. E o Espírito Santo é aquele que nos convence, e é ele que vai gerar essa mudança dentro de nós. Tem que ser de dentro para fora, mas nós temos que querer. Nós temos que dizer para Deus que o nosso coração é dele e, portanto, ele pode mudar o que ele quiser. Nós temos que fazer como o salmista, lá no Salmo 139, que disse para Deus assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus possa mudar o nosso caráter. Que Deus possa transformar o nosso interior, nos transformando de glória em glória. E que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele possa resplandecer o seu rosto sobre nós e que tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.